Isaías 40, versículo 28. É uma mensagem aos nossos corações. Isaías 40, 28. Quantos acharam? Diga amém. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos recebem essa palavra? Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com o Pai. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco uma vez mais sobre esta palavra, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar, muito importante para a nossa caminhada de fé cristã. É uma palavra profética do profeta messiânico, o profeta Isaías. Ele é considerado o profeta messiânico porque ele foi o profeta que mais mencionou, que mais profetizou acerca do Messias. E ao ler o texto sagrado, nós vemos uma palavra de bênção, uma palavra de livramento sobre o povo de Israel. Um livramento prometido para o povo de Israel. Livramento este que, claro, que a nação de Israel, diante de muitas batalhas, diante de muitas lutas, diante de muitas adversidades, ia se cansar. E com certeza se cansou. Por quê? Porque todos nós vamos nos cansar, vamos nos abater, vamos ter momentos que talvez o vigor não é mais o mesmo, o entusiasmo não é mais o mesmo. E Deus, ao olhar a nação de Israel, correndo o risco de perder o vigor, de perder o entusiasmo, de perder a força, e perder aquela vontade de fazer mais, o Senhor libera uma palavra sobre o povo de Israel, dizendo que o Senhor é um Senhor eterno, e esse eterno é o Criador de todas as coisas, e Deus não se cansa. Porque quando eu olho para esse texto, e vejo Israel, nós podemos entender que eu e você somos o Israel de Deus hoje. Eu e você somos o Israel do Senhor hoje, e nós também temos essa promessa para as nossas vidas. Aí olha esse texto, e o Senhor fala: vocês não conhecem o Deus que vocês têm? Vocês não conhecem o Senhor que vocês têm? Deus não se cansa, e Ele esquadrinha o entendimento. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Você e eu podemos nos cansar, e vamos nos cansar, mas tem uma coisa: o Senhor trabalha enquanto os seus dormem. Você pode estar dormindo, mas Deus está trabalhando. Você pode estar cansado, mas Deus não se cansa. Alguém está entendendo? Por quê? Porque Deus não é limitado. Eu sou limitado, você é limitado, mas o Senhor não é limitado. Então entenda uma coisa: Deus não se cansa, e Deus sonda os nossos corações, e Deus sonda o nosso entendimento. Por quê, pastor? Você não é o que você pensa que é. Você também não é o que as pessoas dizem que você é. Eu e você somos aquilo que Deus diz que nós somos. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Então guarde essa palavra no seu coração. Deus sabe quem é você,
E os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Quem está entendendo aqui hoje, nesta noite aqui? Pastor, mas eu errei. Pastor, mas eu pequei. Não tem problema, hoje corrija a rota. Hoje se arrepende, hoje volta ao caminho do Senhor, que Ele vai fazer o melhor na sua vida, em nossa vida. Aonde há um coração arrependido, há uma restauração de Deus sendo liberada. Aonde há arrependimento, há restauração. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, as pessoas falaram isso e aquilo de mim. Falaram e vão continuar falando. Pastor, mas os pensamentos que eu tenho de mim são terríveis. Eu sei, é só pensamentos negativos, catastróficos. É sempre assim. Vocês estão comigo? Mas eu quero falar para você, não é o que você pensa. O que eu quero falar para você hoje não é o que as pessoas pensam sobre você. O que eu quero falar para você hoje é o que Deus pensa sobre nós. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Eu não sei o quadro que você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui, ou o que falaram sobre você, mas eu tenho uma palavra do céu, e é isso que determina a história da nossa vida. O que determina na nossa vida é a palavra que nós possuímos, é a palavra que nós acreditamos, é a palavra que nós nos empenhamos. Eu não sei a você, entre ficar com o que os outros falam e com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Alguém está com a palavra de Deus aqui nessa noite? Então Deus não se cansa, Deus não tem limite. Domingo passado, eu falei aqui que às vezes a gente coloca limite no poder de Deus. Às vezes a gente não acredita que Deus pode fazer algo extraordinário. Não só acredito que pode, que hoje é uma noite profética. Deus vai liberar algo extraordinário aqui hoje na nossa vida. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? Uma porta que você jamais teria condições de abrir, Deus vai abrir. Um milagre que você jamais teria condições de gerar, Deus vai fazer acontecer. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Estou debaixo de um manto profético aqui hoje. Estou debaixo de uma palavra dos céus aqui hoje. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz que Ele dá vigor ao cansado, e Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É possível que em vários momentos da nossa vida a gente se sente cansado, e aí a gente faz as coisas porque tem que ser feito, faz por causa do chamado, faz por causa do propósito, porque está cansado e também está sem força. Mas o interessante é que a promessa para Israel é dizer para Israel o seguinte: olha, vai ter momento que vocês vão estar cansados, vai ter momento que vocês não vão ter força nenhum. E aí o Senhor fala, mas Ele dá vigor quem está cansado, mas Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Veja só, que a promessa é que quem está cansado, Ele dá vigor, e aquele que não tem força nenhuma, Ele multiplica. Por que isso, pastor? Escute isso aqui, não é você que é forte, não sou eu que sou forte, é a pura bondade, glória e misericórdia dEle que nos fortalece. Tem alguém que está entendendo isso aqui? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos humilhar diante do Senhor e acreditar que Ele é o nosso refúgio e Ele era a nossa fortaleza. Quem está entendendo, diga amém. É Ele que nos dá equilíbrio. As mães aqui mais antigas vão lembrar, quando a criança começava a andar, aprendia a andar, e aí começava a engatear, que geralmente os pais, as mães faziam? Deixava a criança andar, mesmo preocupado que a criança ia tropeçar, e o que a gente fazia? Ficava amparando na mãozinha, soltava, amparava na cintura, soltava, para que a criança comece a encontrar um ponto de equilíbrio. Quando a criança percebia que a mãe não estava perto, caía. Quando a criança percebia que o pai não estava perto, caía. Lembra disso? Alguns pegavam uma fralda, aquela fralda de pano, enrolava na cintura da criança e começava a fazer a criança andar. Quem é dessa época aí?
Jesus da glória. Vocês são velhos, hein, gente? Tem uma geração aí que nunca conheceu esse tipo de fralda. Só de cartaz. Aí pegava, né? Pegava aquela fralda, botava na cintura da criança. A criança pegava equilíbrio, daqui a pouquinho a mãe e o pai soltava aquela fralda e deixava a criança andar sozinha. Mas tinha um detalhe. Quando a criança sabia que o pai e a mãe estavam perto, ela tinha mais segurança, força, equilíbrio para caminhar. Quando ela percebia que o pai não estava perto, ela desabava, ela tropeçava porque ela ficava inseguro. Ou seja, quanto mais perto do nosso pai a gente está, mais equilíbrio, mais vigor, mais força a gente tem. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Então hoje o Senhor está nos convocando a ficar perto do Pai, a ficar perto da presença dEle. Alguém está entendendo? Quanto mais perto, alguém pegou essa palavra, 3 pessoas lá atrás já pegaram essa palavra, mas alguém pega essa palavra aqui hoje? Quanto mais perto do Pai a gente está, em oração, na igreja, buscando a palavra, em jejum, em sala de oração, torre de oração, em monte, buscando a presença do Senhor, mais equilíbrio, força, estrutura a gente vai encontrar. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Alguém recebe esta palavra aqui hoje e honra a presença do Senhor, aplaudindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele dá vigor ao cansado, Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. O problema não é você estar cansado, o problema é você estar longe do Pai. O problema é você não estar sem forças. Vamos ficar sem forças, senhoras e senhores. Vamos ficar sem forças. Vai ter dia que a gente vai estar muito estafado, cansado. Tem dia que a gente vai levantar só pela misericórdia do Senhor. Isso não é o problema. O problema é se a gente não estiver do lado do Pai. Porque o Pai, Ele nos dá força. O Pai, Ele nos dá vigor. O Pai que Ele nos fortalece. Ele multiplica a força. Você já reparou que quantas vezes você já chegou aqui na igreja desanimado? E às vezes nem ia vir no culto. Aí você veio, entrou na igreja, veio no culto e saiu daqui como? Renovado. Hoje é uma noite de renovação. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Hoje Deus te trouxe aqui para renovar as suas forças. Eu vou profetizar para o pessoal da segunda chamada. O pessoal da primeira chamada já pegou. Agora o pessoal da segunda chamada. Eu estou profetizando aqui hoje. Deus nos trouxe aqui hoje para renovar as nossas forças. Ele é que renova nossas forças. Ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Eu vou profetizar aqui hoje. Quem está abatido, mas você não está destruído. Eu vou profetizar que pode estar cansado, mas vem vigor de Deus na nossa vida. Pode estar sem força nenhuma, mas Deus vai multiplicar as nossas forças. Só quem recebe esta palavra aqui hoje. Quem recebe esta palavra aqui hoje? Em renovo de Deus sobre as nossas vidas. Renovo de Deus. Vamos para os pés do Senhor, irmão. Ele é que dá força. Não comece um dia de trabalho sem orar. Não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem fazer um devocional. Não ore, não almoce sem fazer a sua oração. Não faça o ensaio do ministério de louvor sem orar. Não comece seu dia de trabalho sem buscar a presença do Senhor. Porque são guerras, setas do mal para tentar atingir as nossas vidas. E a gente tem que estar buscando. E vai ter seta, vai ter guerra. Mas nós vamos ter que buscar o Senhor. Fragilizado, mas aos pés do Senhor. Eu costumo dizer que o vaso pode estar quebrado, mas ele está na mão do oleiro. O problema não é o vaso estar quebrado. Deixa o vaso ficar quebrado, mas ele está na mão do oleiro. Porque aí na mão do oleiro ele faz um vaso novo. Pode estar cansado, mas está no colo do Pai. Pode estar cansado, mas está no colo do Pai. Fica tranquilo, já já, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui? Isso é tão sério. Isso é tão sério que o texto diz que os jovens vão se cansar. Por que
que o texto fala que os jovens vão se cansar? Porque o jovem é símbolo de vigor, de garra, de força. Os jovens vão se cansar. Por quê? Eu digo assim, os jovens se cansarão, se fatigarão, e os jovens certamente cairão. O que o texto está dizendo? Até quem tem vigor vai se cansar. Até o jovem, que é símbolo de garra, vai se cansar. Até o jovem que é agitado, que não cansa. Nossa geração começa a dar 9h20, 10 horas, já começa a ficar com sono. Ontem nós fomos na festa da roça dos jovens, o sangue de Jesus deu 9h40, 10 horas, tudo sono. E o jovem lá, tá nem aí mesmo, vai até 4 da manhã se deixar. Não, tem uma pilha, meu irmão. Adolescente então, rapaz, sangue de Jesus tem poder, tem uma bateria que não acaba, elétrico, mas a Bíblia fala que até os jovens vão se cansar, ou seja, o jovem que é símbolo de vigor, de garra, de força, cansa também. Então até para quem tem vigor, até para quem é jovem, vai cansar também uma hora. Vai cair uma hora, vai ficar fatigado uma hora, não tem jeito, pega todo mundo, todos nós temos uma fase do cansaço, todos nós temos a fase de ficar fadigado, é bombardeio de tudo quanto é lado, então não tem jeito, seja você já idoso, idosa, seja você jovem, até criança, meu irmão. Corre na igreja, corre na igreja, corre na igreja, corre na igreja, corre na igreja. É quem cansa. Todos nós vamos cansar. Quem tem vigor, quem tem garra, quem tem força, também cansa. Não tem jeito. Até as pessoas mais fortes, com mais garra, uma hora cansa. A questão é, qual é a nossa fonte? Quem é que nos alimenta? Quem é que nos fortalece? Aí o texto vai e diz assim: mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Recebe esta palavra aqui hoje? Hoje é noite de renovação das nossas forças. Eu vou profetizar aqui mais uma vez. Hoje é uma noite que Deus vai renovar as nossas forças. Aquele que espera no Senhor terão as suas forças renovadas. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Alguém glorifica a Deus aqui hoje? Alguém pega essa palavra no seu coração? Quem espera em Deus terá suas forças renovadas. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar. Meu Deus, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui neste lugar. Ah, meu irmão, vai sair um monte de gente que chegou aqui cabisbaixo, abatido, vai sair daqui voando como uma águia na presença de Deus. Bata no peito e diga assim: eu sou uma águia nas mãos do Senhor. O texto diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem que renova as suas forças? Quem aprende a esperar em Deus. Agora, esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus é ter uma paciência com expectativa. Esperar em Deus não é ficar parado, mas você ter uma paciência com expectativa no Senhor. Você chegou no culto hoje, por exemplo, você chegou aqui no culto hoje, sentou, foi adorar a Deus, você está paciente, com uma expectativa de receber uma palavra de Deus para você hoje. Não é isso? Uma expectativa. Então, na nossa vida, nós precisamos ter uma paciência para esperar, porque quem não espera no Senhor não tem força renovada. Por isso que a maioria das pessoas que não esperam no Senhor são pessoas que vivem para cima e para baixo, agitada, apressada, quer tudo para ontem e não sabe esperar nunca. E Deus fala assim: eu vou renovar suas forças, mas você vai ter que primeiro aprender a esperar. Eu vou renovar suas forças, mas aí, cadê a paciência? Ah, pastor, mas Deus está atrasado. Deus não está atrasado. É porque o seu relógio é diferente do relógio de Deus. E aí, quem espera em Deus,
ele está na expectativa do relógio de Deus. Isso é um exercício de você entender qual é o relógio do Senhor. E é interessante que ele usa a águia. E a águia, ela é símbolo de força. A águia, ela é símbolo de agilidade. A águia, ela é símbolo de voo. Imagina o voo de uma águia. Agora, a águia também tem o seu processo. Interessante que ele fala assim: vocês vão voar como asas de águia. Por quê? Quem voa como asa de águia não fica parado no mesmo lugar. Deus tira você de um lugar e faz você voar mais alto. O lugar da opressão, o lugar da angústia, você não fica. Sabe por quê? Porque a asa vai se abrir. E aquele lugar que te oprime não vai te oprimir mais. Por quê? Porque você vai voar mais alto. Agora tem que esperar. Muitos precisamos entender que é necessário esperar. É necessário esperar. A águia é um símbolo de força, de agilidade, sagacidade, de caça, de força. Agora, a águia, segundo alguns historiadores, estudiosos, ela dura de 40 a 70 anos. Agora, por que interessante é que quando a águia completa em torno de 30 a 40 anos, ela precisa passar por um processo de renovação. Ela vai para um alto de um monte, de um penhasco, que fica isolada lá durante 150 dias, mais ou menos em torno de 5 meses. Ela fica isolada. Para quê? Porque ela precisa passar por um processo de renovação. As garras já estão velhas, as penas já estão pesadas, então quando ela abre a asa está pesada, o bico já está envelhecido, já não consegue ter garra para pegar a presa, já não tem força no seu bico. Então o que a águia faz? Ela se isola durante 5 meses. Para quê? Para trocar o bico, para trocar a garra e para trocar a pena. Ela bate com o bico na pedra para o bico soltar e para nascer um bico novo. Ela bate com a garra na pedra para que aquela garra velha saia e nasça uma nova. Ela fica mirrada, ela fica feia, ela tira as penas para nascer uma pena nova. Isolado. Tem coisas que Deus vai tratar com você isoladamente. E por que ela vai no alto do penhasco, numa montanha? Para presa nenhuma encontrar ela. Deus às vezes te esconde para te proteger, para você não morrer. Ou ninguém está me vendo, não é isso não, é Deus que te escondeu. Aí você fala, que processo solitário. Claro, você foi chamado para ser águia. Que processo doloroso. É porque Deus está gerando uma águia em você. Que processo solitário. Estou perdendo o bico, estou perdendo a pena, estou perdendo a garra. É Deus trabalhando, treinando, porque vem uma renovação aí. Meu Deus do céu. Alguém está pegando essa palavra aqui hoje? Alguém está pegando essa palavra aqui hoje? Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Por isso que você está entendendo que o processo é doloroso, porque tem um voo mais alto para chegar. Mas antes desse voo chegar, tem que trocar o bico. Antes desse voo chegar, tem que trocar a garra. Porque o que Deus vai fazer daqui para frente, não serve o que você usou até agora. Tem que precisar de uma ferramenta nova. O que deu certo até aqui, para a nova estação de Deus, daqui para frente não serve mais. Serviu até aqui, foi bênção até aqui, escute essa palavra aqui, mas Deus está trazendo uma renovação para você voar mais alto. E aí tem um processo. Toda pessoa que tem promessa vai passar por um processo de renovação. E aí, o que a águia faz? Ela se isola. É um processo solitário. Porque o DNA da águia, ela nasceu para voar, gente. Ela nasceu para voar e para voar alto. Não adianta você pegar uma águia e colocar numa gaiola. Não vai dar certo. Porque ela nasceu para voar. A essência da águia é voar e não é voar baixo. Você não vê a águia voando baixo. Você não vê a águia no poste. Você não vê a águia andando com andorinha.
Você não vê a águia andando com o pardal, a águia anda sozinha. E no máximo anda com outra águia, acabou. Não estou dizendo que você vai deixar de falar com os outros. Eu não estou dizendo que você vai deixar de se relacionar. Mas você tem que entender, quem foi chamado para ser águia, vai ter que aprender a voar sozinho. E aí ela troca o bico, troca a pena, troca a garra, ela começa a ter mais força para pegar. E é interessante que os estudiosos chegam a dizer que ela, por causa dessa renovação, ela consegue viver mais 30 anos. Só por causa dessa renovação. Alguns estudiosos chegam a dizer que ela consegue viver mais 30 anos. Alguém pegou aí o que o Senhor está falando aqui? Uma renovação de Deus na sua vida vai abrir um novo patamar da estação do milagre do Senhor em nossas vidas. Alguém está comigo? Diga amém. Quando o corvo encosta na águia, a águia não briga com o corvo. Quando um pardalzinho encosta na águia, ela não briga com a presa. Quando um parasita encosta na águia, ela não briga com aquilo, ela só voa mais alto. Porque quando ela começa a voar alto, os parasitas não conseguem acompanhar o voo. Então pare de ficar perdendo tempo com um parasita que tenta te atrapalhar e te irritar. Só comece a voar alto. Só comece a voar alto. Quanto mais alto você voa, o inimigo, eu não consigo pegar ele. Eu não consigo pegar ela. Já joguei tudo para parar ela. Já joguei tudo para parar ele. Ele continua voando do mesmo jeito. Alguém está entendendo? Por que continua voando? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É Deus que nos renova. É Deus que nos fortalece. Só quem recebe essa palavra aqui, meu Deus do céu, eu estou profetizando que vem uma nova estação de Deus. Não se incomoda com parasita. Tem uma visão clara, preste bem atenção nisso aqui. Tem uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Por quê? Os estudiosos chegam a dizer que a águia consegue ver a sua presa de 3 a 5 quilômetros de distância. O que é isso? Ela tem uma visão clara. E ela consegue ver ao mesmo tempo para cima, para baixo e para frente. Por isso que hoje essa expressão, fulano tem visão de águia. Porque a visão da águia é muito nítida. E ela consegue ver de 3 a 5 quilômetros de distância. E ela consegue ver embaixo, em cima, na frente, ao mesmo tempo. É tridimensional. E nós vamos orar a Deus hoje. Para Deus colocar essa visão em nós. Porque hoje é uma noite de renovação. E hoje vai ser uma renovação que hoje é o voo da águia. Hoje a águia vai voar. Chega, você não foi chamado para ser pardal, andorinha, você foi chamado para ser uma águia nas mãos do Senhor. E uma das coisas que a característica da águia tem é visão. É a visão clara. A visão clara do que ela quer. A visão clara do seu objetivo. Interessante que, por ela ter uma asa longa, ela não usa tanta força. Ela aproveita a tempestade e o vento para voar. Ou seja, a tempestade, o vento não atrapalha a águia. Ela usa a tempestade, o vento a favor, para poder voar mais alto, melhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ela é paciente para se renovar, mas fica 4 meses, 5 meses escondida, se renovando. Você tem a paciência para esperar o processo de moenda, de tratamento, de solidão, de anonimato, de esquecimento, de calúnia, de difamação, de luta, de guerra, de poço, de dor, de caos. Estender que isso está sendo um processo de Deus. Já estou tocando teu bico, minha filha.
estou trocando suas garras, estou tocando as suas penas. Sabe por quê? Porque se você, uma hora você vai ter que parar para ser renovado, porque a mesma pena já não serve mais para o próximo voo, o mesmo pico já não serve mais para as próximas guerras, a mesma garra já não serve mais para as batalhas que vão vir. O que serviu há 20 anos atrás já não serve mais hoje. Deus tem uma unção nova, Deus tem uma renovação nova. E hoje a nossa oração renova a nossa vida, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor. Renova o nosso coração, Senhor. Meu irmão, não tenha medo de ser renovado. Ele é símbolo de paciência, de agilidade e de velocidade. Mas isso só acontece se a gente aprender a esperar no Senhor. Meu irmão, que desafio é isso? Isso é um desafio tremendo, porque nós somos apressados, sobretudo quando você é acostumado a entender como é que Deus vai agindo diante das circunstâncias da vida. De repente Deus fala assim: não, vou agir tudo diferente agora, eu vou agir de outro jeito agora. Eu falei, mas Deus sempre agiu assim comigo. Pois é, mas agora eu resolvi mudar. Mas o Senhor sempre agiu desse jeito, o Senhor sempre fez assim. Pois é, mas eu agora resolvi mudar a forma de agir na sua vida. Por que a águia fica isolada? Porque ela precisa passar por um processo. Ela depende de um processo. Nós, como águia, dependemos de um processo. Cuidado quando você está passando por um processo e você faz alianças erradas. Existem pessoas que são seus amigos, e existem pessoas que são seus colegas. Amigos, qual é a diferença? Amigo tem os mesmos princípios, tem o mesmo Deus, tem o mesmo propósito, os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma fé. Esses são seus amigos. Colega não, pode te conhecer, pode tomar cafezinho com você, mas não tem os mesmos valores, os mesmos princípios do reino. Ah, pastor, mas são os meus amigos de infância. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pode ser seu amigo de infância, mas é amigo de Deus. Pode ser amigo de infância, mas respeita os princípios da palavra de Deus, entende os valores da palavra de Deus. Se não entende, não serve para ser amigo. Você pode chamar de colega. O que eu estou vendo? Uma geração de homens e mulheres, na hora do aperto, vai se aconselhar com pessoas que não têm vida com Deus. Vai se aconselhar com pessoas que não têm vida de jejum. Meu irmão, você vai se aconselhar com alguém, essa pessoa tem uma vida de jejum, de oração? É uma pessoa ética? É uma pessoa sigilosa? É uma pessoa que vai jejuar, orar por você? Ou vai botar mais gasolina ainda para piorar as coisas? Ou é uma pessoa que vai falar o que você quer ouvir? Quem faz isso? Colega. Amigo não. Amigo tem os valores e os princípios da palavra. Amigo vai falar assim: vamos orar primeiro, vamos jejuar primeiro, vamos pedir uma direção de Deus. Mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas nós vamos buscar de Deus o que Deus quer. Amigo não fala o que você quer ouvir, amigo fala o que você precisa ouvir. Amigo não é aquele que só fica inflando o seu ego, que você tem que ser feliz, que você tem que fazer o que você quer. Não, amigo vai dizer para você: primeiro é Deus sobre todas as coisas. Primeiro é o Senhor sobre todas as coisas. Cuidado com as alianças erradas. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem muita gente quebrando o princípio, quebrando aliança, quebrando vida com Deus, por causa de alianças erradas. As nossas alianças são passaporte de futuro. Por isso você não vê a águia andando em bando. Ela não anda em bando, porque o processo é solitário. Eu não estou falando que você não tem amigos, tem amigos. Não estou falando que você não tem que pedir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas a quem que você pede conselho? Quem são os verdadeiros amigos? São homens de Deus, são mulheres de Deus. Então se aconselha com essas pessoas. Agora não são coleguinhas, são amiguinhos, são colegas aqui que eu fiz uma amizadezinha ali, amizadezinha, mas não tem uma vida com Deus, meu irmão. São coisas diferentes. São coisas bem diferentes.
Primeiro conselheiro nosso, Espírito Santo de Deus. Não tem esses louvores? Nosso amigo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala. Para de essa teimosia de você não ouvir a voz do Espírito Santo. Escute isso aqui. Você sabe que tem hora que o Espírito Santo fala assim, não era para você ter feito isso. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso que o Espírito Santo fala assim, não era para você ter falado isso, você falou. Aí você faz algo, não era para você ter agido assim, o Espírito Santo fala no coração. E você fala, por que eu fiz isso? Sabe o que o Espírito Santo está falando? Corrige a rota. Volta para o caminho do arrependimento. Falou o que não devia ter falado, desfala. Fez o que não devia ter feito, desfaça. Zaqueu, quando viu Jesus em cima da árvore, falou assim, mestre, se eu defraudei em algo, eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo? Se eu errei, eu vou reparar o meu erro. Meu irmão, peça perdão, se acerta, está tudo ok, mas nós precisamos reparar o erro. A grandeza não é acertar sempre, a grandeza é aprender a reparar o erro que nós cometemos. A grandeza é reconhecer as nossas falhas, é reconhecer que a gente está no processo. Isso faz parte da nossa vida. O Evangelho não é um Evangelho de super-homem e de mulher maravilha. O Evangelho é de pessoas humanas, falhas, que erram, mas que se arrependem, estão aos pés do Senhor Jesus. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitinhas. Igreja não é um lugar de pessoas certinhas. Pelo contrário, aqui é um hospital. Aqui é um lugar de gente enferma, igreja de gente doente, que está passando por um tratamento pelo Senhor. E nós estamos nesse processo, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Mas o Senhor dos senhores é o médico dos médicos. Senhor dos senhores, e está aqui para trazer cura na nossa vida. Eu e você somos essa águia. Estamos nesse processo. Você vai ter visão de águia, voo de águia. Mas para isso acontecer, nós precisamos esperar no Senhor. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. A gente precisa entender qual é o processo que você está vivendo? Qual é a estação que você está passando? Cada um aqui tem um processo. Se eu pegasse o microfone, descer e perguntar para cada um aqui, todo mundo vai dizer, estou passando por um processo. Nessa área da minha vida. Estou passando por um processo assim. Fica tranquilo. Deus está trocando o bico. Deus está trocando a pena. Deus está trocando a garra. Está doendo. Ah, pastor, é muito tempo. É assim mesmo. Fica tranquilo. Pô, daqui a pouco vem um voo. Quando uma águia acaba de nascer, ela está no ninho, o ninho não é muito confortável. A sua mãe vai e solta a águia assim, no penhasco, para ensinar a voar. Aí aquela águiazinha já não sabe voar. Ela vai toda atrapalhada, mas a mãe vai atrás assim, deixando aprender. Quando vê que vai cair, pum, pega. Traz de volta, solta de novo, vai. Para aprender a voar. Então não fica preocupado quando Deus pega a gente e joga a gente assim, ó, no penhasco. Ele não quer matar, Ele quer nos ensinar. Quando Deus pega assim, ó, vou te jogar nesse penhasco, você fala assim, isso aqui é um abismo, isso aqui é um penhasco, eu vou morrer. A águia está falando assim, não, você não está entendendo, eu estou te ensinando a voar. Eu estou te ensinando a aguentar pancada. Eu estou te ensinando a enfrentar a tempestade. Eu estou te ensinando a você rolar no meio das pedras, aprender a voar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Recebe essa palavra, essa provação que você, cada um de nós está passando, não é para te matar, é para te ensinar a voar. Por quê, pastor? Porque aquilo que não nos mata, nos deixa mais forte.
Meu Deus, aquilo que não nos mata nos fortalece. Se a última luta que você passou, você não morreu, você virou uma águia nas mãos de Deus. O diabo perdeu essa batalha, pensou que ia te matar, não. Se a última luta que você passou, você não morreu, levantou um profeta de Deus aí, levantou uma mulher de Deus, levantou um gigante nas mãos do Senhor, levantou uma águia de Deus aí. O diabo tentou matar, se não morreu, fica mais forte, se prepara. Vem um voo, uma nova estação de Deus sendo inaugurada em nossas vidas. Eu recebo esta palavra, mas alguém recebe esta palavra e reage dando um brado de glória, glorificando a Ele. O diabo falou assim, era para ter morrido ao Senhor, mas agora ele ficou mais forte. Se coloque de pé. Vamos orar.